Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos ver o que a Misná e o Talmud, e depois confirmado. Os Maimônides dizem sobre suspeitar que gentios cometem assassinato, que cometem bestialidade, que significa dormir com animais e esse tipo de coisa. Então isso está na Misná de Odesira 2. Diz que não se pode manter um animal nas estalagens de gentios porque eles são suspeitos de bestialidade. E abaixo. E uma mulher não pode se isolar com gentios porque eles são suspeitos de se envolver em relações sexuais proibidas. E qualquer pessoa não pode se isolar com gentios porque eles são suspeitos de derramamento de sangue. E então continua dizendo que uma mulher judia não pode dar à luz o filho de uma mulher gentia, porque ao fazer isso, ela está dando à luz o filho dela. Quem vai se envolver em adoração a ídolos e por aí vai. Certo, tipo, uma mulher judia não pode amamentar o filho de uma mulher gentia, mas pode-se permitir que uma mulher gentia amamente o filho de uma mulher judia na propriedade de uma mulher judia, etc. E então a Misná continua. Diz que pode-se receber tratamento de gentios, desde que seja um tratamento monetário, mas não um tratamento pessoal. E não se pode cortar o cabelo com eles em lugar nenhum, devido ao perigo de que o gentio o mate com a lâmina. É isso que eles estão explicando que a Misná quer dizer. O que está em negrito é o que a Misná diz literalmente, e essa é a declaração do Rabino Meir. E os rabinos dizem que, na via pública, é permitido cortar o cabelo com um gentio, mas não quando o judeu e o gentio estão sozinhos juntos. E, obviamente, no contexto, o medo é que o barbeiro vai matar o judeu. Então aqui temos o Talmud, agora comentando e discutindo a Misná. Tem outra bereta, que diz que pode-se comprar um animal do seu pastor, um pastor gentil. Para que possamos nos preocupar que talvez ele tenha se envolvido em bestialidade com os animais. Então, basicamente, eles estão dizendo que a Misná diz que, você sabe, não compre. Não mantenha um animal nas estalagens de gentios porque eles são suspeitos de bestialidade. Tipo, eles vão dormir com os animais. Enquanto isso, você tem essa bereta dizendo que pode comprar um animal para uma oferta, tipo uma oferta sacrificial de um pastor gentio. Então, isso não é uma contradição. E é isso que o Talmud faz, né? Ele levanta essas contradições e as discute e as resolve. E isso e aquilo. Então, é isso que ele faz. Diz que a Gemara explica a aparente contradição à luz da decisão da Misná. Vamos nos preocupar que talvez ele tenha se envolvido em bestialidade com um animal, já que não pertence a ele, e, portanto, deveria ser proibido comprar um animal de pastores gentios. A Gemara responde que o pastor deles tem medo de se envolver em bestialidade com os animais sob seus cuidados por causa da perda do seu salário. Isso aconteceria se isso fosse descoberto. Então, em outras palavras, a resolução para a contradição é que os gentios não vão dormir com os animais que possuem porque têm medo de perder dinheiro. Porque se as pessoas descobrirem que eles dormiram com os animais, eles não vão comprar os animais, certo? Então, a suspeita de que os gentios cometem bestialidade dormindo com os animais ainda está lá, certo? Eles são gananciosos demais para isso. Eles não dormem com os animais. Ok. De novo, diz que vamos dizer que o pastor deles tem medo, por causa da perda do seu salário. 1. Então, abaixo, diz a respeito deles mesmos, ou seja, outros gentios. Ok, eles estão cientes das ações uns dos outros. Eles têm medo de serem pegos e, portanto, não vão se envolver em bestialidade com um animal que pertence a outro gentio. Mas em relação a nós, os judeus, como não estamos cientes deles e do comportamento deles, eles não têm medo de nós. Ok, a Gemara observa, o rabino disse, isso está de acordo com o ditado que as pessoas dizem. Assim como o estilista grava letras no mármore, um pecador conhece seu semelhante pecador. Então, basicamente, outros gentios sabem que os gentios se envolvem em bestialidade, que eles dormem uns com os outros, com os animais. Eles dormem com os animais, mas os gentios assumem que os judeus não sabem disso porque os judeus são uma comunidade diferente. Então você pode ver aqui o racismo, né? De acreditar que a bestialidade
Dormir com os animais é tão comum entre os gentios que você não pode deixar seu animal na estalagem de um gentio. Um gentio aleatório na rua que você encontra, ele é suspeito de cometer bestialidade. E então, até mesmo a justificativa dada para o motivo pelo qual um animal que um gentio possui, que um gentio não se envolveria em bestialidade com ele, é que ele é ganancioso. Então você pode ver o racismo. E isso também se aplica às mulheres judias, né? Sexismo. Então, o Talmud continua, mas considero que Rav Yosef ensina, uma viúva não pode criar um cachorro, por causa da suspeita de que ele possa se envolver em bestialidade. E ela não pode permitir que um estudante de Torá more em sua casa. Claro, faz sentido que seja permitido que ela tenha um estudante de Torá morando em sua casa. Como ele é visto como discreto aos olhos dela, ela não será desencorajada de pecar com ele. No que diz respeito a um cachorro, como ele a seguiria depois que ela se acasala com ele, ela tem medo de se envolver em bestialidade com ele. Portanto, deveria ser permitido que ela criasse um cachorro. A quimera responde, já que também vai segui-la. Em um caso, quando ela joga carne, as pessoas dirão que ele a segue por causa disso, sem suspeitar da bestialidade dela. Assim, ela não será desencorajada de transgredir. Consequentemente, ela não será desencorajada de transgredir. O que isso significa? Basicamente, eles estão dizendo que uma viúva judia ou uma viúva, qualquer viúva, parece que é uma viúva judia, que ela não deve ter um cachorro, porque se ela tiver um cachorro, ela acabaria se envolvendo em bestialidade com ele. Ela dormiria com o cachorro ou seria tentada a dormir com o cachorro. E a única razão agora, o motivo pelo qual as mulheres judias não dormiriam com animais ou com qualquer um, relações sexuais ilícitas, é porque a motivação parece ser que elas não se envolveriam em relações sexuais proibidas. Por quê? Se isso sair para a sociedade, se a sociedade descobrir, elas vão envergonhar a mulher. Mas no caso de um cachorro não pode contar para a sociedade que, você sabe, estamos envolvidos. Eu estou dormindo com uma viúva, a viúva judia. Então não há medo de que a sociedade vá descobrir. Então não há nada que a impeça. Não tem nada impedindo a mulher. Não tem nada impedindo a viúva de dormir com o cachorro, porque o cachorro não vai falar e dizer que, você sabe, eu cometi bestialidade com uma mulher, que eu dormi com uma mulher. Entendeu? Então, em outras palavras, as mulheres não se envolvem em relações sexuais ilícitas porque têm medo do que a sociedade vai dizer. Mas no caso de um cachorro, ele não vai contar para a sociedade que ele dormiu com uma mulher. Então a mulher não tem motivo para não se envolver em bestialidade com o cachorro. Então você vê que mesmo agora, o sexismo, essa ideia de que as mulheres querem dormir com animais, ainda está presente. Você sabe. E o que eles disseram aqui é que sim, o cachorro vai segui-la, mas as pessoas não vão achar que o cachorro está seguindo ela porque eles dormiram juntos. Junto, as pessoas vão achar que o cachorro está seguindo ela porque ela deu comida para ele. Então, agora o Talmud continua falando sobre os animais fêmea entre si. Qual é a razão pela qual não permitimos que elas fiquem isoladas umas com as outras? Então, Maruca, Parama diz que isso acontece porque os gentios costumam se envolver com as esposas dos outros e, em algumas ocasiões, os gentios não a encontram. E ele encontra o animal e acaba se envolvendo em bestialidade com ele em vez disso. Então, em outras palavras, a suspeita é que os gentios andam por aí se envolvendo com as esposas dos outros, cometendo adultério. Eles saem e tentam encontrar a esposa de alguém para se deitar com ela. Mas às vezes o gentio não encontra a esposa de alguém. Então, o que ele faz? Ele se deita com um animal. Às vezes ele não encontra uma mulher para cometer adultério. Então ele se deita com um animal. Então, olhe para o racismo aqui. Esse é o ponto. E se você quiser dizer, mesmo quando ele encontra a esposa, ele também se envolve em bestialidade com o animal. Como o mestre disse, o animal de um judeu é mais atraente para os gentios do que suas próprias esposas. Como diz o rabino Yohanan, no momento em que a serpente se aproximou de Eva, ela a contaminou moralmente. A ideia é que essa contaminação persiste em todos os seres humanos. A Gemara pergunta:
Se for assim, um judeu também deve ser suspeito de se envolver em bestialidade. A Gemara responde: no que diz respeito ao povo judeu que esteve no Monte Sinai e recebeu a Torá, a contaminação deles acabou. Enquanto isso, no caso dos gentios que não estiveram no Monte Sinai e não receberam a Torá, a contaminação deles não acabou. Então, o que eles estão dizendo aqui é que Eva, a serpente, se aproximou de Eva. Então, Eva e a serpente, que é Satanás, claro, dormiram juntos. Subhanallah, é isso que eles dizem. E ao fazer isso, a serpente, que é Satanás, deixou em Eva esse desejo de cometer bestialidade. E isso. O desejo passa para os filhos dela também, os filhos de Adão. E é por isso que os gentios querem dormir com animais. Mas isso não se aplica ao povo judeu. Porque quando eles receberam a Torá, desejo de dormir com animais, desapareceu dos judeus, mas permaneceu com os gentios. E é por isso que eles estão dizendo que um judeu é mais atraente. Desculpa. O animal de um judeu é mais atraente para os gentios do que suas próprias esposas. O animal de um judeu é mais atraente para os gentios do que suas próprias esposas. Então, um gentio prefere dormir com o animal que um judeu possui do que com a própria esposa. Essa é a visão sobre os gentios. E, claro, isso é algo que Mirabet Wasserman destaca em seu livro Judeus, Gentios e Outros Animais, que a exaltação é dos homens judeus. Os gentios, claro, estão em uma categoria separada, mas as mulheres estão em algum lugar entre os homens judeus e os gentios. Eles não estão completamente do lado dos judeus. Elas não estão completamente do lado dos gentios. Então, claro, eles estão associados ao Sinai e isso e aquilo. Mas ao mesmo tempo, logo antes, vimos isso. Uma viúva judia, aparentemente uma viúva judia. É isso que Mirabet Wasserman acredita. E, claro, o contexto de um estudante da Torá indica isso. Mas, de qualquer forma, a ideia é que uma viúva judia tem o desejo de dormir com um cachorro, então parece que as mulheres judias têm isso. Eles não participaram totalmente no Sinai porque ainda têm o desejo de dormir com animais. Enquanto isso, mais tarde, foi dito que a razão pela qual os judeus não querem dormir com animais é porque receberam a Torá no Sinai, e isso os purificou do desejo. Então, as mulheres judias estão em algum lugar entre os animais, os gentios. Então continua, surgiu um dilema diante dos sábios. Em relação às aves, qual é a alachá? A questão é sobre um gentio suspeito de praticar bestialidade com aves. A Gemara, que significa o Talmud, responde: venha e ouça uma prova de que eles são suspeitos de fazer isso. Como Ravi Eda diz, que Shemuel diz em nome do Rabino Anina. Uma vez eu vi um gentio que comprou um ganso no mercado, praticando bestialidade com ele. Estrangulou, assou e depois comeu. E da mesma forma, Rabi Irmia de Tifti diz: eu vi um certo árabe que comprou uma coxa de carne no mercado e fez um espaço nela. Esse era o tamanho necessário para permitir a penetração. Em seguida, ele penetrou, assou e comeu. Esses incidentes demonstram que os gentios são suspeitos de conduta imoral com aves, ou seja, com pássaros. Então, olhe para as imagens que estão sendo apresentadas aqui. A ideia. Então, os gentios, em geral, são suspeitos de dormir com aves, que eles vão ter relações sexuais com pássaros em geral. Por quê? Porque, aparentemente, dois rabinos viram dois gentios fazendo isso. Então, a partir disso, eles deduziram que, geralmente, os gentios fazem isso. E olhe para a imagem dos gentios que está sendo apresentada aqui. Não só eles dormem com as aves, mas, depois de dormir com elas, eles ainda as comem. Eles comem, né? Ele comprou um ganso, praticou bestialidade com ele, estrangulou, assou e comeu. Aqui estava, ele fez um espaço, ele penetrou. Assou e depois comeu. Essa é a imagem dos gentios e aqui você pode ver Maimônides em seu trabalho codificando a lei judaica.
Ele confirma que, sim, essas são as leis. Então, caso alguém queira dizer que estou tirando algo de contexto, o que, claro, não é o caso. É isso que a Mishnah e o Talmud ensinam. Então, Maimônides diz: sempre que um homem é proibido de entrar, ou, desculpe, onde um homem é proibido de entrar em privacidade com uma mulher. Esse ato é permitido se ele estiver acompanhado da esposa, pois a esposa dele o protegerá. Uma mulher judia não deve entrar em privacidade com um homem gentil, mesmo que a esposa dele esteja com ele, pois a esposa de um gentil não o protegerá contra a transgressão. E eles não têm vergonha. Sem vergonha, ou seja, a esposa de um gentil, não vai ter problema em permitir que o marido durma com uma mulher aleatória, na frente dela. Ela não tem problema. Da mesma forma, uma criança judia não deve ser confiada a um gentio com a intenção de que ele ensine a ler ou ensine um ofício. Para todos, os gentios são suspeitos de se envolver em relações homossexuais. Da mesma forma, não devemos alojar um animal em uma estalagem pertencente a gentios, nem mesmo um macho em uma estalagem com machos, e uma fêmea em uma estalagem com fêmeas. Por quê? Obviamente porque eles são suspeitos de dormir com animais, eles são suspeitos de homossexualidade, suspeitos de dormir com animais, suspeitos de dormir com as esposas de pessoas aleatórias, à frente suas esposas. Lembre-se, claro, que também vimos que não se pode receber tratamento deles. Se for um tratamento, não aceite, nem corte o cabelo. Agora, Maimônides menciona algo. Diz: não confiamos um animal, seja uma besta ou uma ave, a um pastor gentil, nem mesmo um animal macho. A um pastor macho e a uma fêmea, a uma pastora, porque todos são suspeitos de sodomizar animais. Já explicamos que os gentios são proibidos de se envolver em homossexualidade ou sodomia. Por que não confiamos um animal fêmea a uma gentia? Para todos, os gentios são considerados promíscuos, e quando um homem gentio vai dormir com essa mulher gentia, é possível que ele não a encontre, e em vez disso, sodomizar o animal, ou, mesmo que ele a encontre, ele pode sodomizar o animal. Mesmo que ele tenha uma mulher para dormir, ele ainda vai dormir com um animal. Da mesma forma, Maimônides continua. Então, isso é na verdade em preservação da vida agora, novamente por Maimônides, em seu Misa Tora, em uma seção diferente. Da mesma forma, é proibido para um judeu entrar em privacidade com um gentil devido ao seu suposto derramamento de sangue. Suspeite, de qualquer gentil aleatório, de que ele vai te matar. Nem deve-se acompanhar gentios em uma viagem. Se um judeu encontrar um gentio, garantir o gentio à direita, subindo ou descendo, estar mais alto para evitar queda do gentio, não se curvar para evitar risco de cabeça esmagada. Se perguntado, dar resposta enganosa como Jacó a Esaú. Nem deve judeu se curvar a gentio, ter cabeça esmagada. Se um gentio perguntar a um judeu para onde ele está indo, ele deve dar uma resposta enganosa, assim como Jacó deu uma resposta enganosa a Esaú. Como Gênesis 33:14 diz: até eu chegar meu mestre em Sira. É proibido tomar medicamento de um gentio, a menos que não haja esperança de que a pessoa doente sobreviva. É proibido ser curado por um herege, mesmo que não haja esperança de que a pessoa sobreviva. É permitido tomar um medicamento de um gentio para um animal ou para uma aflição externa, como um compressor ou um curativo. Se, no entanto, a aflição envolver um perigo à vida, é proibido tomar medicamento deles. A regra geral é que não se deve tomar medicamento de um gentio para qualquer aflição pela qual se possa profanar a si mesmo. Ele continua: é proibido ter o cabelo cortado por um gentio em um domínio privado, para que o barbeiro não o mate. Se a pessoa cujo cabelo está sendo cortado é uma pessoa importante, é permitido porque o gentio terá medo de matá-lo. Também é permitido para uma pessoa que cria a impressão de ser uma pessoa importante para um barbeiro gentio. Assim ele terá medo dele e não o matará para cortar seu cabelo.
É proibido vender armas para gentios. Não podemos afiar armas para eles ou vender uma faca, correntes para colocar no pescoço, etc. De qualquer forma, o ponto está claro. Suspeitando que os gentios dormem com animais, cometem assassinato e todas essas coisas, né? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ó vós que credes, temei verdadeiramente a Allah, e crede realmente em seu mensageiro. Ele vos dará uma dupla parte de sua misericórdia, e vos dará uma luz pela qual podereis caminhar com confiança. Ó vós que credes, temei a Allah e crede em seu mensageiro. Ele te dará uma dupla parte de sua misericórdia e te dará uma luz pela qual você poderá caminhar. E te dará uma luz pela qual você poderá caminhar, e ele te perdoará. Pois Allah é todo perdão, cheio de misericórdia. Para que o povo do livro saiba que não tem poder sobre nada da bondade de Allah, e que toda a bondade está nas mãos de Allah. Ele dá a quem quer. Para que o povo do livro saiba que não tem poder sobre nada da bondade de Allah, e que toda a bondade está nas mãos de Allah. Ele dá a quem ele quer. Pois Allah é o Senhor de grande bondade. Allah é o possuidor de uma grande bondade.